Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que chegaram até aqui nesse vídeo. Hoje eu gostaria de falar, de tratar sobre um assunto delicado, né? Mas que eu acho que é de interesse público, né? Que fala sobre escassez, sobre dificuldade, sobre crenças limitantes, crenças que te limitam dentro desse aspecto de não se sentir empoderado, de não se sentir com força suficiente, com capacidade suficiente. A crença seria na falta, o medo que impede de ter ações, de tomar decisões, de criar possibilidades. Então, essa escassez é que eu quero conversar como crença limitante que delimita o medo, que alimenta o medo e que alimenta essa falta, né? É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, através das cartas do tarô, eu fiz uma pergunta objetiva. O que gera essa situação de crença limitante, de falta de recursos, da falta? Seja ela que falta a gente está falando. O que gera isso? As cartas que saíram foram das cruzadas, a moira, o sacerdote, o salto quântico e o flautista. O que essas cartas elas falam sobre o poder gerador da falta? Essa carta, para quem não faltou na aula de história, sabe qual foi o movimento das cruzadas. O que esse movimento das cruzadas significou na vida de nós seres humanos encarnados no planeta Terra. As cruzadas, ela começou com um movimento da Igreja Católica, um movimento definido, tinha um objetivo definido. E esse movimento foi feito pela Igreja Católica. Ponto. Esse movimento, essa ideologia, o fator que fez com que isso acontecesse, não existiu, se perdeu ao longo da briga, ao longo da guerra, ao longo dessa guerra, não tem outra palavra. Se perdeu o motivo pelo qual ela começou. Se perdeu no tempo, se perdeu no ego, se perdeu no orgulho, se perdeu na vaidade, se perdeu na arrogância humana, em medir força, em perder força, perder a razão, perder o bom senso, imperar a ignorância, imperar a força da espada, a força do ego, da vaidade, da arrogância. Então, se perdeu a lucidez. Sangue inocente foi jogado. A barbárie, a primitividade, a irracionalidade é o que ganhou força aqui. E isso se perdurou, as consequências, por séculos e séculos e séculos e séculos. Perdurou essa energia de destruição, de ego, de vaidade, de ignorância, de prepotência, do uso da força, do uso do poder. Qual o uso do poder que a gente está falando? O uso do poder de se esconder atrás de um uniforme,
de um status, de uma hierarquia, de uma empresa, de uma ideologia, de uma ideia, de um poder que exerce, que deveria ser exercido para o bem, para o amor, para a verdade, para a empatia, pelo respeito, de usar aquelas perguntas assim: você é médico? Você é professor? Você é psicólogo, enfermeiro? Seja lá qual é o seu emprego, qual é a sua atuação. As perguntas, quando você lida com o público, quando você trabalha com pessoas, com outros seres humanos, você não deveria se esconder atrás de um uniforme, atrás de uma fantasia, atrás de uma ideologia. Você devia ser humano, empático, respeitoso e olhar aquela pessoa que está na sua frente como um ser humano igualzinho a você, que sente dor, frustração, que tem problema, que está passando por uma situação difícil, que também está carente de ajuda, que também está passando por necessidade, e são muitas necessidades. Aqui a gente não está falando de dinheiro. Existem questões psicológicas. E o ser humano, ele tá carente de olho no olho, de silêncio, de um abraço ou uma mão dada, dizendo assim: eu tô aqui, você não tá sozinho, eu tô aqui. Pode chorar, pode gritar, pode pôr pra fora, morre aqui o que você falar, o que você fizer, o que você sentir, o que você externalizar. Morre aqui. Eu te entendo. Talvez eu não tenha dinheiro, talvez eu não tenha recursos, talvez eu não tenha capacidade de curar a tua dor, de regenerar a sua saúde, de resolver o seu problema, mas eu tô aqui. De corpo, alma e coração. E eu tô te dando o meu tempo. Eu tô te dando o meu ouvido, porque eu tô te escutando. Eu tô te vendo, eu tô te enxergando. Eu tô rezando por você, eu tô te emanando boas energias, boas vibrações. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Tem valor. O valor da escuta, da sinceridade, da integridade, da empatia, do respeito, de enxergar o outro. E é tudo isso que não aconteceu aqui. Que não aconteceu e não acontece até os dias de hoje. Porque a gente vê, o que a gente mais vê nesse mundo, seja ele do que nós estamos falando, de que religião a gente está falando, de qual crença a gente está falando, de qual movimento religioso, filosófico a gente está falando, todos eles, todos são homens e mulheres encarnados no planeta Terra, errando, imperando a ignorância, o ego, a vaidade, a mesquinhez de interesses mundanos. Interesses mundanos, entendam como quiserem. Isso reina até hoje. E tudo que eu falei sobre respeito, empatia, ética, de enxergar o outro ser humano como um ser humano e realmente estar aberto para acolher esse outro ser humano na sua total complexibilidade, respeitando o seu momento de vida, a sua limitação, os seus problemas, e não julgando, condenando, apontando o dedo e piorando a situação.
Por que eu digo isso? Porque isso aqui é um salto quântico. É evolução. É o que todos nós, dentro da minha crença, a minha crença é uma crença reencarnacionista. Então eu acredito que nós estamos aqui pela milésima vez para se melhorar, se aprimorar, para fazer melhor, mas não fazemos. E por isso voltamos. Porque temos que aprender o que não foi aprendido. Temos que desenvolver o que não foi desenvolvido. Temos que aprender a ter uma nova mentalidade, um novo comportamento, uma nova visão de realidade que ainda a gente não consegue. E nós estamos repetindo os mesmos erros. Há 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, porque a minha crença é reencarnacionista. Então, admitir que eu ainda sou uma pessoa que erra, que ainda tenho sangue nos olhos, que ainda acredito no fez, vai levar, vou revidar, vou pagar na mesma moeda, vou revidar. É isso que essa carta fala. Isso é uma história antiga de um conto onde esse flautista, ele tinha o dom da música. Através da música, da sua flauta, ele curava, ele tranquilizava, ele amenizava, ele melhorava, porque o poder que ele, flautista, emanava era uma coisa muito magnética, uma coisa muito magnética. Até o dia que ele chegou nesse reino e o rei chamou ele e falou: olha, eu tô com um problema com rato, meu reino tá infestado de rato, então eu vou te pagar um saco de moeda para você tirar os ratos do meu reino. Se você tirar todos os ratos, eu vou te dar 1.000 moedas de ouro. E o flautista, muito tranquilo, porque isso era uma tarefa muito fácil, ele faria tranquilamente. E assim ele fez. Ele pegou a flauta, tocou a flauta, hipnotizou os ratos e tirou os ratos daquele reino. Levou para a floresta, bem longe do reino. E assim o reino ficou liberto dos ratos, da praga dos ratos. Quando ele voltou, ele falou: pronto, já fiz o combinado, pode me dar o meu saco com as 1.000 moedas de ouro. E o rei, na sua soberba, na sua ignorância, não fez o combinado. Não pagou as moedas que ele mesmo ofertou ao flautista. Ele não cumpriu com o combinado. Ele não fez a parte dele no trato. E o que o flautista fez? Se vingou da forma mais cruel. Então eu vou fazer você pagar pelo que você fez. Eu vou tirar, eu vou fazer você sentir o que eu estou sentindo. O peso da ingratidão, de você não ter feito a sua parte no trato. Eu vou te pagar da mesma moeda. E ele usou o seu poder, a sua flauta, para hipnotizar todas as crianças do reino e fazer com que elas morressem na floresta, afogadas num rio que tinha perto do reino. Essa é a síntese dessa carta. Olho no olho, dente por dente. Ah, é? Você não fez a parte do acordo? Então tá, então eu vou pagar na mesma moeda. Eu vou revidar. Eu vou reagir para você sentir. Aí eu pergunto para você que tá aí do outro lado da telinha me escutando.
será que esse rei aprendeu? Será que ele sentiu? Será que ele se importou? Será que doeu nele? Será que ele tinha condição de pensar nas mortes de crianças inocentes, das famílias que perderam as suas crianças? E qual é a responsabilidade desse flautista que tem um poder, que tem um dom, que tem uma capacidade, e ele poderia usar a capacidade dele para curar, para melhorar, para expandir, e ele usou esse poder para o mal? Será que esse flautista ele está dando um salto quântico? Será que esse flautista está evoluindo? Será que esse flautista está se melhorando? Será que esse flautista evolui, melhora? Quais são? Aí eu volto a dizer, eu, Raquel, eu gosto de me perguntar, o que Jesus faria nessa situação? Qual é o aprendizado dessa situação? E quais os valores que eu tenho? Porque nessa situação, Jesus veio, ele fez milagres de dia, de noite, na frente de todo mundo. Ele curou um cego, ele curou uma mulher doente, ele ressuscitou uma pessoa, ele multiplicou pão, multiplicou peixe, transformou água em vinho. A olhos vistos de quem estava do lado dele, enxergou e viu. Ele tinha 12 discípulos que acompanhavam ele dia, noite e madrugada, que escutavam o que ele falava de perto, acompanhava o caráter, a retidão, a energia, quem ele era e o que ele emanava. O que aconteceu com ele? Como ele desencarnou? Ele deixou de ser quem ele era? Ele se vingou? Não. Mesmo naquela situação de dor, de sofrimento, de limitação, de escassez, de total sofrimento, ele, sempre ele, com a sua boa energia, com quem ele era, ele fez uma oração. Ó Pai, perdão, eles não sabem o que fazem. Ainda pediu por nós. E as duas pessoas que estavam na mesma situação que ele foram doutrinadas, escutadas, transformadas e optaram por seguir com ele para o reino dos céus, para o reino da verdade, para dar o salto quântico, para optarem pela evolução, pela continuidade da vida, da verdadeira vida, não essa. Não essa vida imatura, despreparada, cega, que se joga sem pensar nas consequências, que não racionaliza, que não pensa, que não raciocina, que não mede consequência, que não faz a pergunta, e se fosse comigo? E se fosse comigo? Eu gostaria de ser tratado dessa forma? Eu gostaria de receber esse tipo de comportamento, de atitude, de fala, de crítica que não constrói nada, só separa? O que eu tô gerando? Qual é a consequência que vai vir pra mim? Pra minha vida, pro meu futuro. O karma, que não tem nada a ver com karma, tem a ver com a lei divina, com a justiça divina. Eu fiz, eu falei, saiu de mim, gerou um nó energético,
gerou uma consequência energética, uma ligação energética. E eu vou responder pelo que eu fiz, ou o que eu não fiz, o que eu falei, o que eu emanei, o que eu senti, o que eu pensei. Eu sou responsável, saiu de mim. Então, essa força, o que essa carta ela tá falando? Que essa força é a força interna. Qual é a sua força interna? O que sai de você? Luz ou sombra? Amor ou total sangue no olho? Vou me vingar, vou pagar na mesma moeda, vou dar o que eu tô recebendo exatamente igual. Então, essa carta desse rei de paus, ela vem falar de controle negativo. Esse controle que paralisa, que não deixa multiplicar, que não deixa dar continuidade à vida, à boa energia, novos caminhos, criatividade, otimismo. Esse controle que que bloqueia, que dificulta pela cegueira mental do ego, da vaidade, da prepotência, que não cria, né? Cria só escassez. Então, a outra pergunta que eu fiz, que é muito importante: se criou um bloqueio energético, se criou uma dificuldade, nós temos um problema, nós temos uma situação. O que foi falado aqui desde o começo desse vídeo foi a criação dessa crença limitante de falta, de escassez. Como cura isso? Como é que cura? Como é que modifica essa situação? Como é que modifica essa realidade? É aí que vem a parte importante. Compartilhe essa live, compartilhe essa informação, por favor, compartilha com os seus amigos, com a família, com todas as egrégoras que você faz parte, igreja, clube, enfim, compartilha. Que agora vem o morango do bolo, o recheio do bolo, a parte mais importante. Como é que cura? Como é que restaura essa situação? E as cartas que saíram foram 4 de copas, que nesse tarô, né, é voltando-se para dentro. Nós temos a carta da sacerdotisa, um arcano maior, que aqui é a voz interior. Nós temos um As de espadas, que aqui é a consciência. Nós temos um 10 de copas, que aqui é a harmonia. Nós temos outro arcano maior, o diabo, que é o condicionamento. Nós temos o 3 de copas, que aqui é a celebração. E por último, nós temos a carta do Rei de Copas, que é a cura. Então, vamos conversar sobre essa resposta. Como é que eu curo uma crença limitante? Como é que eu curo esse sentimento, essa vibração de falta, de escassez, seja ela qual for? Que você aí do outro da telinha com certeza tem. Essas cartas que saíram, ela fala da voltar-se para dentro. Voltar-se para dentro para quê, Raquel? Porque você é um ser humano e dentro desse corpinho que você tem, ele é formado 70% de água. O que está vibrando e ressoando nas suas águas internas? Olhe para dentro de você e tente acalmar a água interna. Que essa água está falando com você.
Medo do quê? Dê nome aos bois. Eu tenho medo de... Só você pode responder qual é o nome do seu medo. Então, quando você volta para dentro, quando você respira, faça isso algumas vezes para oxigenar o cérebro e volte-se para dentro. Não consigo. Se conecte comigo. Tenho técnicas e recursos para fazer você conseguir olhar para dentro. Aí você vai entender o nome do seu medo. Medo do que a gente está falando? E aí sim, a gente vai poder dar voz interior. A gente vai dar nome para essa energia que você está emanando. E através dessa voz vai sair. Ah, eu tenho medo. Eu tenho raiva. Eu tenho ódio. Eu quero me vingar. Eu quero fazer a pessoa sentir. Seja a que preço, a que custo. E através de técnicas e recursos, começar a racionalizar. Mas espera aí, e essas pessoas, será que elas vão entender? Porque as pessoas, elas são tão egoístas quanto eu. Se eu não me entendo, se eu não me compreendo, se eu ajo na impulsividade, no foda-se, depois eu vejo o que deu, depois eu entendo, depois eu dou um jeito, depois eu faço, amanhã eu resolvo, a outra pessoa é igual para pior. Ela não vai entender. Ela não vai entender, porque as pessoas, elas são tão egoístas quanto você. Não vou entender. Foda-se você e a sua dor, o seu problema. Foda-se. Eu não vou entender. Eu não vou te entender. Eu não vou mudar a minha vida. Eu não vou parar o que eu tô fazendo para te ajudar, para te escutar, para resolver o seu problema, porque eu tenho os meus. Eu vou correr atrás do meu. E é isso que a gente vê hoje em dia. A tua felicidade incomoda. Não, você não vai ser mais feliz que eu. De jeito nenhum que você vai ter mais do que eu. O quê? Você trocou de carro? O quê? Você comprou uma bolsa Louis Vuitton? O quê? Você comprou um celular novo? Meu Deus, você foi viajar? Gente, mas de onde que ela tá tirando dinheiro? Tá cagando dinheiro? Aonde? Não, não pode. Ah, então eu vou me endividar, eu vou me fuder, eu vou passar o cartão e depois eu vejo como é que eu pago. Deixa meu nome ficar sujo, deixa, mas eu vou fazer que ela não vai ficar por cima de mim. Ela não vai ficar esnobando, jogando na minha cara essa felicidade, esse status, porque ela tá se exibindo, ela tá se mostrando. Porque a internet hoje é vitrine de rivalidade, vitrine de competição. E aí, quando você entende que você está fazendo um papel ridículo, que ninguém vai entender o seu lado, a tua história, o que você está querendo dizer, que ninguém tem obrigação nenhuma de entender o que você tá começando a entender agora. E aí é o voltar-se para dentro e olhar o seu, a tua vida, os teus porquês, né? Olhar a tua situação, a sua realidade, parar com essa infantilidade que tá te levando pro buraco. Parar de perder energia, gastar energia que tá te travando a tua força de criar,
de gerar recurso, gerar saúde, gerar cura, gerar autorresponsabilidade, gerar amor próprio, gerar resultados, dinheiro, arrumar a vida. É voltar para dentro e entender essas águas, entender essas vontades, esses desejos, essas necessidades. Esses nomes eu tenho medo de, o meu problema é, a minha insegurança vem de, ou a minha raiva vem de, o que a minha raiva tá fazendo comigo? É olhar para dentro e harmonizar, equilibrar, entender, eu sou assim. Tenho raiva, tenho ódio, tenho vontade de vingança, mas não vou fazer. Vou usar essa força racionalizada, pensada nos prós e contras, nas consequências que vão vir para mim, para minha vida, para o meu corpo, para minha energia, e vou assumir o que eu tô sentindo, vou assumir a minha limitação, o meu enfraquecimento, porque é um momento, não é uma verdade absoluta, não é para sempre. É por isso que eu abri a tela e tô compartilhando essa live importantíssima com você. Eu tô te dando uma consulta de graça, de olhar para você, a tua força, o teu poder, o teu carisma, a tua inteligência, a sua sabedoria e usar ela a teu favor. E parar de olhar para o externo, para a internet, para essa vitrine de mentira, de ego, de vaidade, de ilusão. Parar de se distrair e olhar para você e se respeitar, se valorizar, se harmonizar com você mesma e entender. Então vamos lá, eu tenho medo de... O medo aparece nessa situação, o medo aparece nessa circunstância. Eu tenho esse sentimento físico, o sintoma, a doença, o sintoma, a sintomatologia no corpo. E aí eu vou entender o que esses sinais, o que esse sintoma, o que essa emoção, vou racionalizar essa emoção, eu vou racionalizar esse conjunto de sintomatologia e vou me curar. Eu vou transformar isso em ação. Que ação? A ação pensada, racionalizada e livre para gerar saúde, bem-estar, entendimento, recursos, resultados, respostas, porque eu me aceito como eu sou e eu vou acolher o sentimento equilibrado com a racionalização. Vai ter um equilíbrio interno entre o que eu acho que eu sou com o que eu sou de verdade, o que eu quero ter e o que eu posso ter, o que eu desejo manifestar e o que eu consigo manifestar. São dois antagonismos, que um tá num abismo e o outro tá no outro abismo. E você tá no meio, tentando equilibrar vontade de realidade, sonho de realidade, sintoma em cura, sintoma em palavras, pensamentos em ações. Ok? Chegamos junto até aqui? Todo mundo entendeu? Então, a necessidade, essa carta é imprescindível. Essa carta é imprescindível. Essa carta aqui, ela fala do hoje, do momento presente,
do agora. O ontem é passado. Ele já foi, ele já aconteceu. O ontem não existe mais. Esse tempo ontem, o ontem foi daqui a 1 minuto. 1 minuto atrás não existe mais. A gente está falando de agora, deste momento, do momento presente. Onde você está? Nessa live. O que você está fazendo? Escutando a live da Raquel, que é uma bênção de Deus. Porque as palavras dessa mulher estão me trazendo reflexão, questionamentos. Eu estou tendo a oportunidade de pensar, de receber um conteúdo de qualidade. Um conteúdo que não é blá 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 furado. Ela está sendo objetiva, racional, está falando, não está floreando. E eu estou tendo a oportunidade de olhar para a minha vida agora. Racionalizar sobre as minhas questões agora. Agradecer por esse momento que eu aquietei, que eu estou escutando, que eu estou acompanhando. E fazer tudo diferente. Me acolher, me respeitar, me ouvir, ponderar, criar estratégias, criar recursos para arrumar o que dá para arrumar, para consertar o que tiver conserto, para abrir mão do que não tem conserto, do que não cabe a mim fazer, o que não é da minha conta, da minha alçada, consertar, arrumar e abrir mão desse controle sem dor na consciência e celebrar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, porque tem gente que tá numa depressão profunda, que o simples fato de levantar da cama é uma bênção, é uma vitória. Se conseguir levantar da cama e tomar um banho, é uma bênção, é uma vitória. Se conseguir levantar da cama e comer um pouquinho que seja, é uma vitória. Se conseguir pegar o telefone e ligar para o CVV e falar, e chorar, e gritar, e pôr para fora, é uma vitória. Se conseguir abrir essa live que tá aí no TikTok para quem quiser clicar nela, é uma vitória. Isso aqui é um conteúdo de qualidade que pode transformar vidas e realidades para quem quiser ouvir, para quem estiver disposto a ouvir, para quem realmente tiver culhão para fazer. Porque senão vai falar, é mais uma louca que tá falando um monte de merda, vou desligar e vou ver fofoca de famosos. Vou perder meu tempo e minha energia rodando com conteúdo de fofoca, de homicídio, de morte, de violência, de política, vou me distrair, menos olhar para mim. É tudo que eu não quero. Então essa cura tem tanta coisa que fala essa carta. Fala de consciência, de coragem, de se olhar, de se respeitar, de se compreender, de se valorizar, de ter o desejo da cura, porque o desejo da cura, o princípio da cura é entender que você está doente. Que você precisa de ajuda, que sozinho não tá dando conta, que sozinho não tá dando. E a coragem de pedir ajuda, de solicitar, não tô conseguindo sozinho, me ajuda, você pode me ajudar? Isso aqui tem tanto a ver com orgulho, com vaidade, com mentira, com omissão, com fuga. Porque as pessoas que vivem nesse modo de
O Hugo falou aqui, o medo, a insegurança me impediu de dar a chance a alguém e não me senti no direito de atrapalhar. É, isso que você tá dizendo, Hugo, é que depois o café esfria. Depois o tempo passa, a pessoa tá em outro relacionamento e você ficou lá atrás, preso naquele momento, naquela situação. A vida de quem olhou pra mim. Mas agora você tem essa consciência de que você perdeu a chance. Quem sabe vai ter outra pessoa que vai te estender a mão. E qual vai ser o seu comportamento hoje, Hugo? Você vai aceitar? Você vai dar a mão para essa pessoa? Ou você também vai fingir que não viu? E continuar fechado no seu medo e na sua insegurança? Perpetuando o ciclo repetitivo. Eu entendi, não foi correspondido. Porque a pessoa escolheu outra pessoa. E você ficou se perguntando por que ela teve essa atitude. Por que ela não escolheu você? É a mesma coisa quando uma cobra te pica. Você vai atrás da cobra perguntar por que ela te picou. Mas que injustiça foi essa? Mas por que você me picou? Eu sou tão legal. Eu sou tão legal, eu sou tão fofinha. Eu sou tão maravilhosa. Por que você me picou? Tinha tanta gente pra você picar. Por que você me escolheu? Isso não vai levar em nada. Você vai morrer. Porque o veneno vai estar corroendo as suas veias, vai entrar na artéria e ele vai te matar. Você poderia estar usando esse momento, puta, fui picado por uma cobra. Preciso correr para o hospital para tomar o soro, senão eu vou morrer. Essa é a escolha, essa é a decisão, são segundos. Não é olhar o que te fizeram. É o que você vai fazer com o que te fizeram. É isso que eu tô gastando a minha saliva para falar desde o começo da live. A questão, Hugo, não é que você não gostava dela. Você gostava, você queria. A questão é ela. Ela não sentia por você. E o que ela sentia por você, só ela sabe. Por que ela não te escolheu? Porque ela não quis você. Talvez essa resposta você vai ter olhando para quem foi escolhido, em vez de ódio e rancor e ressentimento, com olhos de o que essa pessoa tem que eu não tenho. Qual é o comportamento e atitude que essa pessoa tem que eu não tenho? Por isso ela escolheu essa pessoa e não eu. As pessoas dão sinais, as pessoas mostram o que são, o que tem no seu interior. É sobre isso que eu tô falando, sobre o interior. Vocês conhecem a história da Branca de Neve? Então tinha um reino que estava em paz e tranquilidade. Tinha uma rainha que todo dia olhava para o espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino mais bonito do que eu? Não, vossa majestade, tu és a mais bela, respondia o espelho. Até que um dia, a rainha acordou e perguntou para o seu espelho mágico: espelho, espelho meu, quem és nesse reino a mais bela? E o espelho respondeu: Branca de Neve, a mais bela. E aí, essa rainha
na força do ódio, foi saber quem é Branca de Neve, viu a idade, a juventude, a beleza, o carisma, se transformou numa bruxa cheia de ódio, raiva, sangue no olho e destruiu o reino. E se autodestruiu também, porque Branca de Neve é a mais bela. Porque o veneno, ele corrói quem sente o veneno, quem bebe o veneno, quem deixa o veneno circular. E qual é o veneno? O ego, a vaidade, a crença, o impulso que te move, a falta de consciência e deixar o instinto primitivo. O Hugo tá dizendo, eu sei que ela fez algumas escolhas que a decepcionou. Sim, nem sempre as nossas escolhas são positivas. Porém, eu, Hugo, não me sinto no direito de me humilhar. É humilhação conversar com a pessoa que você gosta? É humilhação você escutar o que a outra pessoa tem para te dizer? Não sei. Para você é humilhação. Por que para você é humilhação? O que é humilhação no seu entendimento? Pedindo chance e ela agora está com outro. Então, ela tá com outro. O motivo pelo qual ela tá com outro não importa. Se esse outro, hoje, em setembro de 2025, não a faz feliz, não corresponde às necessidades emocionais que ela tem, cabe a ela colocar um ponto final nessa situação e buscar o que hoje para ela condiz com felicidade, com o que ela procura hoje. Porque as pessoas, elas estão em eterna metamorfose. Você não é igual ao que você era 6 meses atrás. Eu tô falando de tempo. O tempo muda, cura, regenera, muda a configuração de pessoas, emoções, sentimentos, entendimentos. O tempo muda tudo. Gente, o filme Kung Fu Panda, ele não é um filminho para criança. Ele é um filminho de reflexão. É uma aula de terapia ali. De empoderamento, de enfrentamento das suas inseguranças. De entender que você é um panda desajeitado, que não consegue fazer nada além de roer um bambu o dia inteiro, de pensar em comida, para superar um vazio, uma carência, uma dificuldade, se transformou num ninja poderosíssimo, que só ele tem o poder de defender aquele povo, aquela tribo, aquela civilização. Mesmo ele sendo quem ele é, gordinho, desajeitado, blá 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 blá. Porque é esse o poder dele, esse é o dom dele. Ele é o que é e é assim que ele tem que ser. Ou será que tudo que eu falei não fez sentido nenhum para vocês? Eu acho que você já devia ter esquecido. Eu acho que você já devia ter se situado em setembro de 2025 e visto quem tá do seu lado. Porque você tá perdendo tempo numa idealização, você parou no tempo. Você tá imaginando uma coisa que não existe. A mulher tá casada com filho. Ela nem lembra que você existe. Mas você tá
Você parou no tempo. Você precisa esquecer. Aceitar. Ela tá casada com um filho, vivendo a vida que ela escolheu viver. E você? Você tá vivendo o quê? É sobre isso. Eu abri a live para falar sobre crença limitante. Qual é a sua crença limitante, Hugo? Por que você parou no tempo? O que tá te limitando, que te impede de ser feliz? É sobre isso a live. É sobre isso que eu tô falando há não sei quantos minutos. E aí acabou, porque acabaram-se as cartas, acabou, e eu não quero ser repetitiva, porque eu não tenho a menor... não tenho a síndrome do papagaio de ficar me repetindo 1000 vezes a mesma coisa, entendeu? Eu falo uma vez só, entendeu, não entendeu, eu já passei a minha mensagem. Como se livrar. Reassiste a live. Mas reassiste a live que eu vou deixar gravada com o ouvido aberto. Para a sua cabeça, só escuta. Escuta o que eu falei e depois você pensa quando tiver terminada a live. Pega um caderno e escreve. Escreve o que você sentiu me escutando. As indagações que eu fiz, as perguntas que eu fiz, os questionamentos que eu fiz. E aí obtém as suas respostas olhando para dentro de si, se escutando. Esse é o primeiro passo para a cura. Eu compreendi cada palavra, eu cheguei no início e já senti que as cartas foi realmente o que eu precisava. Que bom, Hugo, que bom. Agora, se tiver difícil para você, mesmo assim, aí você vai ter que fazer uma consulta particular, uma terapia, não sei quais são as suas necessidades, porque aqui é aberto, eu não vou fazer nada particular para ninguém, mas assim, se você sentir que você não tá dando conta sozinho, você tem que buscar ajuda, você tem que pedir ajuda. Não é para qualquer um. É para uma pessoa que tenha diploma, técnica, recurso, que saiba o que está fazendo para não piorar a sua situação. Então, não vai procurar esses coaching da vida que vai foder com a sua cabeça e vai piorar a sua situação. Você precisa procurar um profissional que saiba o que está fazendo, que dê respaldo ao que está fazendo. Certo? Para não piorar o que já tá ruim. Tá? E é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta que queira falar sobre o tema tratado aqui? Alguém não entendeu um exemplo? Alguém não entendeu uma carta que eu mostrei? Alguém queria fazer uma pergunta do que foi conversado, tratado, falado até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi tratado aqui? Alguma carta que não entendeu? Algum exemplo? Alguma fala minha que ficou em aberta? Que gerou alguma dúvida? Uma vez eu fui num psicólogo e foi a primeira pessoa com quem conversei. E na época disse para ir atrás. Qual é o contexto que ele falou para ir atrás? Você escutou o que ele falou? Sim ou não? E o que você fez? Entendi. Entendi. É isso.
E aí, você voltou no psicólogo e falou, olha, ela tá casada, grávida, e aí? Você tratou dessa questão, da sua frustração? Ela seguiu com a vida dela, ela fez escolha, ela escolheu um homem para gerar um filho, é um vínculo eterno por causa dessa criança. Você falou dos seus sentimentos, da sua frustração, dos seus sentimentos, você falou? Você tratou com ele? Então, me fechei novamente e aceitei. Não, você não aceitou, porque senão você não estaria falando disso numa live aberta para todo mundo escutar que você não superou, que você não aceitou. Porque até hoje você não entendeu. Porque você ainda tá falando sobre isso. Então, não, você não aceitou. Desculpa, mas você não aceitou. Cadê o psicólogo que te atendeu? Olá, é um péssimo profissional. Como é que ele encerrou a terapia, o processo terapêutico, se você não estava pronto para o encerramento? Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com o profissional. Síndrome de Gabriela, isso nem existe. É assim, né? Rotular a síndrome de Gabriela, eu entendo o que ele quis dizer com síndrome de Gabriela, mas assim, usar esse tipo de palavra e colocar tudo no mesmo saquinho é ridículo, é infantil, né? É infantil, é imaturo, é antiético, é desrespeitoso, não é empático. Não é o que se espera de um profissional da saúde mental, de um papel de um psicólogo. Então eu te entendo a sua frustração, entendo mesmo, também me ofenderia. E aí procuraria outra pessoa, outra linha. Qual era a linha desse cidadão que se diz psicólogo? Qual era a linha de trabalho dele? Então, nem todo mundo é igual, tá? As pessoas são diferentes. A psicologia não se resume nesse profissional que você foi. Não rotule as pessoas que elas vão ter o mesmo comportamento, a mesma atitude, a mesma fala em uma experiência negativa que você teve. Dentro da psicologia existem várias linhas de atuação. Tem Freud, tem Jung, tem N teorias, N ciências, N formas de linhas de segmento de pensamento filosófico, de ciência, dentro da psicologia. Então, qual era a linha desse cidadão? Eu sei a minha linha de atuação. Qual era a dele? E mesmo assim, não justifica. Então, porque a psicologia acredita que o princípio da cura é através da fala. Se você não falar, e falar, até resolver. Porque cada vez que você fala, você vai esboçar uma reação, você vai sentir uma energia saindo de você e as coisas vão se amenizando, curando, entrando nos eixos. Então, é através da fala. A cura vem através da fala. Então, mas a opinião, a psicologia não dá opinião, a psicologia não é chá com bolo. Ah, então eu, Raquel, acho, quem sou eu para achar? A vida é sua, o problema é seu, a dor é sua, a realidade é sua. Eu não acho nada. Porque falar da vida dos outros é julgamento. Eu não tenho direito de falar nada do que eu não conheço.
Eu não sei a história toda, eu não estou enxergando a situação com o teu olho. Eu não estou dentro do teu corpo para sentir o que você sentiu, para enxergar o que você enxergar. Como é que ficou isso aqui dentro? Quem sou eu para abrir minha boca para falar um ai? Eu tenho que escutar. Eu posso escutar e imaginar o que você sentiu. Imaginar. Mas mesmo assim não é real. Imaginar não é a realidade. Ter empatia não é viver o problema do outro, a dor do outro, o entendimento do outro. Por isso que eu tô dizendo, psicologia não é chá com bolo, eu não acho nada. Eu vou te dar ferramentas, perguntas difíceis para te chacoalhar. Chacoalhar o quê? Essa emoção, essa água interna, esse problema, para chacoalhar, para você responder. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai lidar com isso? Qual é a resposta disso? E você vai falar. Não concordo com a sua última frase. Você não é nada disso. Você só precisa olhar pra você e parar de olhar pra ela, porque ela seguiu com a vida dela, e se ela tá feliz, contente, se ela tá frustrada, se ela escolheu errado, isso não é problema seu, isso não diz respeito à sua vida, isso não vai modificar a sua realidade, isso é invasão, você tá invadindo a vida dela, o livre-arbítrio de escolha dela, esse é o processo dela, olha pro seu. Isso é fuga da realidade. Você tá fugindo da sua realidade por quê? O que você não quer enxergar em si próprio? É isso que você deveria olhar para si próprio. Qual que é a fraqueza? Qual que é o medo? Qual que é a limitação? Qual é a escassez? É sobre isso a live de hoje. E você só vai ter as respostas parando de cuidar da vida do outro e olhando para você. Parar de seguir ela no Instagram. Não segue em rede social nenhuma. Para. Não olha, não saiba. Não veja. Se concentre em você. Olha para você pela primeira vez na vida. Mas olha com vontade de enxergar. Quem é você, Hugo? Quem é você? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a sua saúde? Como é que tá o seu corpo? Como é que tá a sua casa? As suas relações com quem mora com você? Como é que tá as suas relações com o seu trabalho? Com seus amigos? Aonde você vai? Aonde você frequenta? Com quem você convive? É isso que vai te trazer respostas. Quem é você quando você é provocado? Quem é você quando as pessoas não fazem o que você quer? Quem é você quando as coisas não saem como você planejou? Como você controlou que as coisas acontecessem? Quando as coisas saem do seu controle? Quem é você? Isso responde quem é você. Isso é quem é você. E é disso que eu tô falando desde o começo da live. Olhem quem são vocês quando são contrariados, quando a coisa foge do controle, quando as coisas acontecem e você não sabe como reagir ou reage. Como você reage? Como você reage? E isso é você, isso é a sua personalidade, isso é quem você é. Isso vai te dar respostas do que você precisa trabalhar, do que você precisa melhorar, consertar, racionalizar, pensar, sair do modo infantil, do modo irracional, do modo primitivo e começar a agir com mais consciência. Racionalização. Eu domino, eu controlo os meus instintos. Eu tô com vontade de fazer cocô, mas eu não vou abaixar as calças e fazer cocô no meio da rua.
Então eu sei controlar os meus instintos, eu sei controlar as minhas vontades, o meu corpo. Eu sei que eu tô com fome, mas agora não dá para comer. Agora não dá para fazer cocô. Agora não dá para dormir, não dá para descansar. E o que o adulto faz? Ele faz o que é necessário fazer. E aí quando chegar a hora certa, ele faz. Ele não deixa o instinto do prazer dominar. O instinto do prazer. Os vícios dominam. Não. Se isso está acontecendo na sua vida, mais um motivo para ir buscar ajuda. Porque não é assim que a coisa funciona. No mundo dos adultos, o instinto do prazer não domina. Eu não tenho vício nenhum, porque eu tenho controle sobre o que eu penso, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto e o que eu decido fazer com isso. Tudo. Eu banco. Eu me responsabilizo. Eu tenho consequência do que eu tô fazendo. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. Porque eu pensei, analisei, racionalizei e eu estou ciente, eu vou bancar as consequências do que eu escolhi fazer, do que eu escolhi falar, do que eu escolhi viver. Eu vou assumir a responsabilidade, bancar o que vier. Porque foi escolha minha. Porque saiu de mim. Porque eu tô falando de mim, da minha vida. Do que eu escolho fazer com o que tá acontecendo hoje. Então, hoje eu tava de boa na live. Aí vi uma tal de Raquel. Falei, ai, deixa eu ver o que ela tá falando. É livre-arbítrio meu continuar na live escutando. É livre-arbítrio meu teclar e me expor e falar uma coisa íntima para uma estranha. Porque o que ela tá falando bateu comigo. Eu entendi o que ela tá falando, fez sentido pra minha vida, pro que eu tô vivendo, porque eu tô sentindo. Eu senti verdade no meu coração. Então eu me senti na liberdade de teclar com ela, de falar com ela, de trocar uma ideia com ela. Isso é ótimo, isso é benéfico, isso é curativo. Isso vai te trazer as minhas perguntas incômodas. Esse papel de advogado do diabo que eu tô fazendo perguntas incômodas para sacudir as tuas águas internas e te provocar para você saber quem você é quando você é provocado, quando você escuta uma pergunta difícil, quando as pessoas falam, mas ela não tem que fazer o que você quer, ela escolheu outro cara, ela fez filho com outro cara e ela tá no direito dela. Ela tá no direito dela. Qual é o seu direito? Ser feliz. Buscar a sua felicidade. Ela não foi buscar a felicidade dela, a verdade dela? E você? Qual é a sua verdade? O que você fez com o que fizeram com você? Alguém mais, fora o Hugo, gostaria de falar alguma coisa sobre o seu medo? O que te paralisou? O que te parou? O que te bloqueou? Alguém gostaria de falar sobre isso? Alguém gostaria de dar outro exemplo? Sobre parar no tempo, na dor, num pensamento, numa crença, numa limitação que tá gerando dor, sofrimento e etc. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Que gostaria de começar a falar? Que gostaria de contribuir com a live? Escutar a minha resposta ou o modo como eu enxergo, como, né? Não sei. Posso agregar em alguma coisa? Sobre esse tema, eu não vou responder pergunta particular, não vou tirar carta para ninguém.
Quem quiser, manda uma mensagem, liga para o meu WhatsApp, manda uma mensagem no meu WhatsApp, marque a sua consulta particular. Gostou do meu trabalho? Gostou da minha energia? Gostou como eu me comunico, como eu me expresso, como eu trabalho? Porque eu faço vários trabalhos, eu tenho vários diplomas, eu tenho várias ferramentas, eu tenho várias possibilidades de trabalho. Se interessou, manda mensagem e marque a sua consulta particular. Imagina, Hugo, não mudou o foco da live, muito pelo contrário, eu que te agradeço, porque tá dentro do tema da live. Muito obrigada por você trazer um exemplo vivo e real do tema da live. Você contribuiu com a live. Você foi maravilhoso, porque você contribuiu com a live, contribuiu com o seu testemunho, com a sua fragilidade, com a sua dor. Você falou qual é o motivo que travou a sua vida e isso está dentro da live. Muito obrigada pela sua participação. Eu que tenho que te agradecer pela sua coragem, por você estar aqui, por você ter se interessado, você ter ficado e você tido coragem de participar da live. Muito obrigada, Hugo. Deus te abençoe grandemente pelo bem que você fez para mim, porque você contribuiu com o meu trabalho, com a minha live e para ajudar as pessoas que estão aqui, que não tiveram coragem de falar, escutar o seu exemplo, porque pode ser o exemplo de outras pessoas que estão aqui, passando pela mesma coisa, mas elas não têm coragem de falar, e você teve. Muito obrigada, gratidão mesmo. E eu desejo que você consiga superar, que você consiga se curar, que você consiga encontrar uma pessoa maravilhosa que te mereça, que te veja, que te respeite, que te valorize, que opte por você nesse mundão de Deus, que te encontre e fale, é esse cara aqui, ó, que eu quero pra mim. Esse cara aqui que eu quero que seja o pai dos meus filhos. E que você seja muito feliz. É o que eu desejo para você. Mas para isso você precisa se empoderar. Você precisa se fortalecer e se tornar um homem adulto. Um homem com a energia masculina bem centrada. Aí vai ser maravilhoso. Aí você talvez vai chover mulher na tua horta. Ai, obrigada a você, Hugo. Obrigada mesmo. Então eu vou encerrar a live aqui, porque eu acho que ninguém quer falar mais nada, ninguém quer participar, ninguém quer dar o seu testemunho, ninguém quer contribuir com mais nada. Então eu vou encerrar a live por aqui. Eu vou deixar a live salva para que as pessoas vejam, porque eu acho que é um tema interessante, relevante. Isso aqui foi uma sessão de terapia em grupo e é isso. O objetivo foi alcançado com sucesso. Obrigada, Hugo, por você ter participado ativamente. Muito obrigada por você ter me ajudado e a sua ajuda foi fundamental para o sucesso da live, tá bom? Compartilhem a live, compartilhem com quem vocês acham que vai agregar valor, que vai ser legal, que a pessoa que esteja precisando escutar o que eu falei, pensar sobre o tema da live. Compartilha, gente, compartilha para jogar essa live, esse conteúdo, esse pensamento para mais pessoas, tá bom? Um beijo gigante para todos vocês, gratidão, meu respeito a cada um que ficou comigo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live, num próximo tema, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.